Nós estamos aqui na B8 e com o Ricardo, que é diretor comercial, e é uma empresa de biodiesel, mas é um biodiesel diferente. Ele vai explicar para a gente o que é esse biodiesel. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Ricardo, eu queria saber o que é o biodiesel. Vamos começar pelo basicão. Perfeito. Bom, obrigado primeiro pela oportunidade de explicar um pouquinho sobre o biodiesel. Lógico. A gente sabe que o biodiesel muitas vezes no mercado tem uma fama ruim de ser um produto que acaba prejudicando os motores, mas pelo contrário. O biodiesel ele veio justamente para ser misturado ao diesel fóssil, ou seja, uma mistura que hoje é 15% biodiesel, o restante um diesel fóssil, e fornecer esse combustível para os caminhões que vão circular pelo país. E esse biodiesel ele pode ser feito de diferentes matérias-primas. O Brasil usa muito óleo de soja, mas ele vem se especializando em usar outros tipos de matérias-primas para produzir esse biodiesel. Certo. E aí que entra o interessante, que é o biodiesel de gordura. Então, que é isso, gente? Que inovação é essa maravilhosa? Não, primeiro eu quero comentar a diferença entre um biodiesel de óleo e um biodiesel de gordura. O biodiesel de óleo de soja ele é muito mais fácil de produzir. Sim. Por quê? Porque o óleo de soja ele é padronizado, vem da soja, ele tem uma facilidade na matéria-prima. Porém, a qualidade do biodiesel final feito de gordura, ele inclusive tem características melhores do que um biodiesel de óleo, por ser mais estável, principalmente pela cadeia, vamos chamar assim, da molécula que vem através da gordura. Sim. E essa gordura, o mais interessante é que ela vem realmente de uma reciclagem. O setor de graxaria no Brasil, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Graxaria é aquele que pega os espólios, né, os restos de abatedouro, de tudo. Cozinha, coloca no digestor, cozinha tudo, de um lado sai a farinha de carne e ossos, e de outro lado essa gordura. E ela vinha, no passado chamava-se fábrica de farinha e óleos, aí ela veio para um termo chamado graxaria, que é a mais atual, e hoje o termo correto é reciclagem. O Brasil está olhando para essa matéria-prima realmente como um lado social, de fazer a reciclagem. Porque se não fosse o biodiesel, o que a gente faria com essa gordura? Lógico. O Brasil hoje jogaria utiliza fora. mais banha para cozinhar, sim, gordura como pra antigamente, né? Até eu tenho uma teoria, entre parênteses, que eu acho que as pessoas mais antigas viviam mais porque tinha essa banha. Então agora a banha virou outra coisa. Exato, vou pegar a para É lógico. E o bacana do biodiesel é realmente esse serviço que ele faz de dar destino para esse produto que é produzido através da reciclagem desses restos de abatedouros. E o Brasil vem crescendo muito abate. Aves, suínos, bovinos. Mais recentemente a gente vê como tem a disponibilidade de peixe e o abate de peixe também gera rejeitos e resíduos que podem ser reciclados e transformados em óleo. E todo esse produto na B8 é utilizado. Hoje, em número redondo, eu diria que em torno de 30% da nossa matéria-prima vem dessa origem, de óleos e gorduras residuais. E o mais interessante, a B8 se especializou em utilizar esse produto e certificar. Então a B8 foi a primeira empresa lá em 2013 a certificar, a empresa já como uma exportadora ISCC, que é uma certificação internacional para utilizar, acessar alguns mercados específicos. E nos últimos anos, 100% do produto que a gente exporta vem de óleos e gorduras residuais. Então a B8 vem todo mês exportando para a Europa. 100% vem desse produto. Que maravilhoso. Nós fizemos uma exportação do 23, 24 para os Estados Unidos, antes das mudanças políticas, que foi 100% de gordura. Então mostra que até fora do Brasil o pessoal valoriza muito mais essa matéria-prima gordura justamente por esse lado social de aproveitar um rejeito como matéria-prima. Uma coisa de sustentabilidade. Exatamente. Você transformar uma matéria-prima que era um rejeito, muitas vezes até destinada incorretamente, sendo um fator de poluição, para algo que transforma em energia. E quando a gente olha um cenário de guerra que a gente vive, a gente vê o valor que tem energia. E nós, como brasileiros, tão fortes em abate e na produção de carne, não seria nada menos justo a gente fazer a utilização de toda a cadeia e transformar aquilo que antes era um custo para o frigorífico destinar em uma receita muito importante para ele na composição e barateando até a carne, porque ele sabe que ele pode vender a carne mais barato, porque ele tem uma receita adicional através do óleo ou da graxa, dependendo do animal que ele está processando. E vocês têm vários lugares que vêm para vocês, né? Vários abatedouros que vêm para vocês, né? Sim. De vários animais. Isso. Diferente de uma indústria de soja, que são grandes volumes concentrados em algumas cidades, quando você vai para a graxaria,
ou para esse setor de reciclagem, melhor falando, você acaba indo para pequenas cidades onde tem pequenos abatedores. Existe um mercado que é verticalizado, em que ele faz o abate, já produz o óleo e já destina para nós, e existe aqueles consolidadores que coletam dos abatedouros e açougues, as ossadas, processa tudo e vende esse óleo e gordura para nosso processamento de biodiesel. Então, existem diferentes modelos. Em termos de espécie, hoje a gordura bovina ela é muito utilizada, é uma das grandes produtoras, principalmente pelo porte Pelo do tamanho, animal. lógico. Uhum. Mas interessante... E o suíno também, que tem bastante gordura. Suínos, então por ordem, o bovino é o principal, suínos, aves e peixes que já entra numa proporção menor, até porque o óleo de peixe ele tem outro valor agregado, que acaba entrando principalmente no ramo de nutrição, complementação de outros nutrientes que são essenciais. Mas o que estava comentando antes, a questão do sebo, inclusive esse ano, os Estados Unidos voltou a importar muito sebo bovino do Brasil para a produção de combustível nos Estados Unidos. Olha, então, o produtor de sebo, ele tem o biodiesel como alternativa, ele tem o setor de higiene e limpeza como alternativa, justamente quem sabe que tem muitos produtos que vêm do sebo como matéria-prima para a produção, e hoje o mercado de exportação altamente demandado, mandando para os Estados Unidos como matéria-prima para o biocombustível americano. Então, isso para o meio ambiente é uma maravilha, né? É um coqueluche isso, né? É a oportunidade que você tem de transformar um resíduo em remuneração, em receita. Porque isso ajuda assim, a nossa saúde também, né? A saúde do meio ambiente é a nossa saúde também, né? Com certeza. Sem contar que o biodiesel feito de resíduo, quando você pensa no ciclo de emissão desse biodiesel feito de gordura, ele tem uma emissão muito menor do que outras matérias-primas. Com certeza. Então ele contribui também para que você tenha toda uma questão ambiental, não só da destinação dele, mas a própria emissão carbônica atrelada ao biocombustível que a gente está entregando no mercado. Quando a gente entrega um biodiesel, por exemplo, feito de óleo de soja, os estudos e as metodologias internacionais colocam que a redução entre a produção da matéria-prima até a queima do combustível é na faixa de 60% de redução de CO2 equivalente naquela biocombustível. Poxa, bastante. Agora, quando você vai para a gordura, quando a logística é próxima, chega a quase 90% de redução. Nossa. Então, isso é maravilhoso. Ele tem um benefício muito grande, porque ele conta que as emissões acontecem a partir do momento que você produz a gordura. Diferente da soja, que você conta desde o uso da terra até a produção do óleo. Ainda mais o efeito estufa, isso deve ajudar muito, né? Com certeza. Hoje a gente já vive um problema em relação ao aumento da temperatura. Se não houvéssemos biocombustíveis, e aqui não me restringo só ao biodiesel, mas o etanol que também tem um papel fundamental nisso, poderíamos ter uma situação bem diferente. Bem diferente, né? Antigamente a gente conseguia ter definição de temperatura. Hoje, com o efeito estufa, a gente já não tem mais, né? Com certeza, mais um ponto a favor do incremento da utilização dos biocombustíveis. E quanto precisa de gordura para fazer o biodiesel? O programa Mais Saúde, então, a gente vai dar continuidade à segunda parte do Ricardo, da BAID, que vai falar para a gente quanto de gordura dá para fazer o biodiesel. Então, se você gostou da primeira parte, você vai gostar da segunda, que vale a pena conferir.